e acaba preocupando a equipe do Corpo de Bombeiros, porque fim de ano, reunião, festas e o clima é todo de alegria. E para comemorar a chegada do ano novo e também a despedida do ano velho, as pessoas acabam utilizando os fogos de artifício, também instalando pisca em casa, fazendo aquela instalação para deixar a casa mais bonita, mais decorada. Já percebemos também a cidade toda é diferenciada há muito tempo. E vamos conversar agora com o Michael Magrini, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Maravilha, que traz um alerta para esse tipo de situação, principalmente, comandante, os cuidados que devemos ter sobre esse cenário. É isso mesmo, né? A gente começa a verificar que a cidade começa a ficar bonita, né? Com vários enfeites, as crianças gostam, acham bonito, todo mundo, nós também gostamos, né? Mas conforme você falou, existem algumas atenções especiais, né? Que são necessárias nesse tipo de instalação, tá? Algumas delas eu vou citar aqui, né? Geralmente quando a gente vai fazer alguma instalação, algo mais complexo, uma grande instalação, né, a gente pede sempre que seja alguém especializado nisso daí, porque essa instalação ela pode causar uma sobrecarga na energia da residência, né, e vindo a causar algum incidente. Outra orientação que a gente repassa é que esses produtos eles sejam adquiridos em locais de procedência, sabe? Por quê? Porque muitos deles eles podem vir com algum tipo de defeito, principalmente alguma fiação que ela fica sem o isolamento correto, daí nós vamos fazer deixar algum risco de choque elétrico, principalmente quando a gente coloca esses piscas, né, em algum anteparo de metal. A gente coloca isso daí, a gente já viu na mídia, né, alguns acidentes bem trágicos com esse tipo de pisca, que a gente enrola ele no metal e quando chove fica todo aquele objeto energizado, então vem acontecer algum choque elétrico por causa disso, né. Então sempre a gente pede que seja comprado esses piscas em local de procedência, que o isolamento seja feito um isolamento bem adequado, justamente para evitar essa questão do choque elétrico que eu comentei agora há pouco. E também quando a gente vai colocar a instalação, a gente sempre tem um cuidado que a gente está colocando isso daí em um local que não seja um material que possa propagar fogo, porque esses piscas eles podem acabar esquentando, pode acontecer algum curto ou a lâmpada mesmo esquentar e ela em contato com o material que ele propague chama ou que ele tem uma combustibilidade bem baixa, né, ele pode vir a causar um incêndio, né, e se propagar para o resto da residência ou também para o local onde ele está instalado. Então, essas são algumas orientações. Também o que acontece, a gente verifica muitos nas residências, até nas indústrias, nas empresas, é que é colocado muitos desses piscas, né, em uma tomada só, a gente chama até de Benjamin, né, ou T, extensões. Então também tem que cuidar que seja feito de maneira bem adequada, que não seja feita uma sobrecarga naquele local, porque esse é o local onde que tem o maior ponto crítico, digamos assim, onde que pode ter maior sobrecarga de todo o sistema, onde pode ter um aumento de temperatura nesse local e ser dali o início, né, de algum incidente. Então acho que são essas orientações que nós passamos, principalmente nesse tipo de instalação agora nessa época de final de ano, proximidade do Natal, né? A gente sempre reforça que é bonito, é legal, é bacana, mas sempre sendo feito de maneira segura e adequada. Bacana, o período realmente é bastante atípico, né, capitão? Também temos outras situações e precisamos de outros cuidados com a questão dos fogos, né? Os fogos de artifício, enfim, esse cenário até por conta do risco, né? Mas da legislação, que hoje ela é um pouco mais restrita, né, capitão? Justamente, dos fogos nós já tivemos também algumas ocorrências de final de ano, principalmente por amputação de membros, sabe, tá? Dedos da mão, até a mão inteira, né? Já tivemos aqui na nossa região. Tivemos também um dos maiores incêndios aqui na nossa região, que foi em São João do Oeste, que muito provavelmente ele teve seu início por causa de um foguete, digamos assim, tá? Então são precauções, porque realmente o incidente acontece, já é fato, ele já vem acontecendo corriqueiramente na nossa região e existem, conforme você falou, uma legislação bem restrita sobre isso, tá? O que essa legislação diz? Ela diz que quando você vai fazer uma queima de fogos com uma carga de fogo, né, ela especifica qual a carga de pólvora dessa queima de fogos, ela tem que ser feita por alguém especializado, ou seja, tem um técnico chamado de blaster, né, que é um especialista nisso, que ele vai ter que fazer
todo esse cálculo de carga de fogo para quê? Para dizer qual o distanciamento que esse show de fogos ele vai ter que estar da população, de uma edificação, em locais onde tem circulação de público e assim por diante. Então a gente sempre recomenda que seja adquirido em seu local especializado, que se for fazer uma compra nesse local, eles já vão identificar, já vão verificar que existe essa necessidade e vão estar orientando para que seja feito de acordo com a legislação. E também a gente alerta, conforme eu falei agora há pouco, essa questão do incêndio. Então, às vezes, a gente adquire só uma caixa de foguete, mas tem que sempre cuidar o direcionamento desses fogos, justamente conforme eu falei antes. Evitar locais onde tem a circulação de pessoas, evitar locais de residências e também, principalmente nessa época que nós passamos agora, nós temos bastante vegetação seca, então é importantíssimo que seja soltado esses fogos em direção ao terreno baldio, principalmente que não tenha vegetação seca, ou seja, que não tenha nada plantado, não tenha nenhuma plantação, porque isso pode vir a propagar, dar o início a um incêndio florestal e causar uma complicação bem grande, conforme nós vimos ali em São João do Oeste, onde nós tivemos que consumir mais de 400 mil litros de água, principalmente num período de estiagem que nós estávamos vivendo. Então, é bem complicado, né, essa situação de fogos de artifício também, principalmente nesse momento, né, de final de ano, e essas orientações a gente pede encarecidamente que a população ela tome esses cuidados, né, para evitar alguma surpresa aí e um incidente, principalmente em momento de festa, de lazer, venha causar um incidente aí e acabar complicando e estragando todo esse momento de alegria. Tem os dois lados, né, capitão? A segurança para quem vai utilizar e também a segurança, a consciência e a restrição para quem vai vender, né? Não é todo estabelecimento que pode fazer a venda. Justamente, é um artefato explosivo, ele requer então de um controle especial, principalmente por parte do Exército, o Exército que controla tudo isso daí. O Corpo de Bombeiros é auxiliar nessa parte de fiscalização desses locais de venda, né? Então são empresas especializadas e que as pessoas comprem nesses locais, porque eles já seguem, eles já têm um custo, né, para se manter dentro da legislação, para guardar isso em um local correto, para ter tudo certinho. Então essas empresas elas estão aptas, né, a esse tipo de venda e também eles sabem passar a orientação certa para o cliente e também é garantia de um produto de qualidade que ele não vem então a causar um incidente, algo que possa complicar, que nem nós falamos há pouco, a questão de lazer e de alegria de toda a família lá no final de ano. Ok, obrigado. Este, portanto, capitão Michael Magrini falando sobre essa orientação para os fogos de artifício aqui em Maravilha no fim de ano e também a instalação correta do pisca que pode provocar um incêndio nas residências. E essa é uma informação importantíssima sobre a questão da venda de fogos de artifício. Aqui em Maravilha, apenas 2 locais são autorizados pelo Corpo de Bombeiros, tem as regras, o armazenamento correto para a venda de fogos de artifício. Apenas na loja do Gaúcho e na Casa dos Esportes Dom do Erfer. Esses 2 locais são autorizados pela legislação para a venda desse tipo de material explosivo. Os demais são proibidos, ou seja, quem estiver vendendo material explosivo fora desses 2 locais está ilegal perante a legislação. Gilmar. Muito bem, agora 10h26. Alimentar-se rápido demais nos traz a sensação de peso, de sono e faz com que comamos mais do que o necessário. Para evitar isso, desligue os aparelhos durante as refeições, pois estes podem disparar a ansiedade e